Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento Total. Hoje temos como convidado Stélio Lage, uma pessoa muito conhecida aqui nas Caldas, mas melhor do que isso, perguntamos ao nosso convidado quem é o Stélio Lage. Stélio. Olá, Filipe. Olá, Mário. Obrigado por estar aqui. O Stélio Lage nasceu em Moçambique em 1956, portanto já lá foram alguns anos. Fez lá toda a sua formação como pessoa e como atleta. Formei-me lá até o nível máximo que havia para Moçambique, que era o bacharelato na altura. E educação física? Sim, de educação física. Eu primeiro estava a tirar para direito, mas depois eu falei com os meus pais e achei que não era bem aquilo que eu queria. E a história veio-se a repetida depois com o meu filho também. Também já o tivemos cá. Foi exatamente a mesma coisa. Ele foi. Dizem que a história não se repete, mas aqui repetiu-se. Portanto, estava para direito, não gostava daquilo que estava a fazer e falei com os meus pais e fui para a educação física, que era o meu sonho. Fiz para desporto, para sobretudo basquetebol e atletismo. Tive umas marcas para razoáveis, não, nada assim muito importante. Para a ginástica nunca fui grande. Para a ginástica nunca fiz nada assim de relevo, até porque lá embaixo em África também não tinha grande expressão para a ginástica. Era mais os desportos de bola para coletivos. Handball, basquete, para futebol muito, como é óbvio, e basquete muito forte, hóquei e patins, como vocês sabem. Sim. Natação também era forte. Para a ginástica não era. E, entretanto, vim para Portugal com cerca de 20 para 21 anos. Na altura, após a independência, que foi uma altura muito complicada, como vocês sabem, cheguei com uma mulher e com uma filha que ia para nascer em outubro. Foi um primeiro impacto assim, um bocado mau, posso mesmo dizer mau, péssimo, difícil. Cheguei para o Porto em junho de 1977 ou 76. Carimbaram o passaporte, que até tenho em casa para guardar, porque não me entreguei aquilo, disse que eu tinha para perdido, mas... Relíquia. Que é uma relíquia. Exatamente. Com um carimbo da IARN, que era o apoio que davam para os portugueses que vinham da África. Deram-me 5 contos na altura, com uma mulher e com uma filha, e agora vai viver. Para onde conseguires, onde quiser. Não foi muito fácil, fui para Torres Vedras, porque tinha alguns para familiares em Torres Vedras, com o apoio também, eles próprios também estavam com dificuldade, porque esta malta que veio da África, acho que as pessoas sabem, alguns muito bem, outros nem por isso, a grande parte do meio milhão que veio com muitas dificuldades mesmo, de alojamento, de trabalho. A receptividade cá em Portugal também não era muito boa. Lembro de uma vez, de um episódio, para um café em Torres Vedras. Sim. Estava a beber para um café, junto ao balcão, e estavam pessoas para conversar sobre os retornados que estavam a vir da África, estavam a tirar para os empregos à malta de cá de Portugal, não sei o quê, para que deviam todos ir embora para a terra deles. Bom, pronto, não foi fácil, nada foi fácil, foi muito complicado. Para alugar casa, para começar a trabalhar para na escola para comercial e para industrial de Torres Vedras. E ganhava na altura pouquíssimo, ganhava 10 contos, a renda de casa eram 5. Portanto, como devem calcular, com uma família para sustentar, comida, água, gás, luz, todas as despesas. Tive que procurar mais qualquer coisa. Torres Vedras tem uma associação já com mais de 100 anos, que é a Física Torres Vedras, de muito para prestígio, e na altura estava lá a trabalhar um técnico alemão, o mestre Sommer, depois Josef Sommer, e eu fui até à Física por Torres Vedras, não com o intuito de dar treinos de ginástica, mas para pedir para uns colchões emprestados, porque eu, como em África tinha para saltar em altura, tinha feito 1,96 m e não sei o quê, o recorde era 2,02 m ou 2,03 m,
Eu ainda era novo e, como não tinha hipótese de ir de Torres Vedras para o Jamor e ir e vir todos os dias, porque não tinha para transporte, fui à física para falar com o mestre Summer para me ceder para colchões de para ginástica, moldes, para continuar para treinar. O salto em altura e depois ia competir para os fins de semana. Era o meu sonho. Ele disse que não podia ser, porque aquilo era só para ginástica, não havia para atletismo, mas eu estava pensado em dar treinos para na física Torres Vedras. E eu disse para ele, mas eu sei muito pouquinho disto. E eu aprendi para na escola, para educação física, eu sei as barras fixas, as argolas, fiz qualquer coisita, mas não domino muito. Não te preocupes, porque eu dou-te apoio, dou-te ajuda, não sei mais. E pronto. Comecei para trabalhar no primeiro ano com uma classe para miúdos de 4 anos e senhores de 50. Portanto, eram os dois extremos, quase. Os dois extremos. Os miúdos de 4 anos para 5 anos, quando me viram, tinha cabelo comprido e barba, não queriam, fugiam, choravam, iam embora. E a malta mais velha, que eu estava a dar treinos para manutenção, também percebi que eles iam para aquele local, não propriamente por causa da condição física, mas era uma forma de estarem ocupados e para socializarem. E depois, ao final do mês, iam comer a orelhinha de porco e o pezinho de não sei de quê. Também é importante. Também é importante. E eu comecei a ver que aquilo para mim não funcionava. Nem os miúdos de 4 anos, nem a malta para mais velha, que também não queria para manutenção de base, como eu estava a pensar. Então como é que surgiu a ligação às E falei com o mestre Summer no final da época, claro que cumpri a época toda, porque a parte económica era muito importante. Quando ele disse quanto é que se pagava a hora, e eu fiquei todo entusiasmado, mas cheguei ao final da época e disse, olha, eu vou acabar aqui, já não estou mais interessado, vou procurar outras coisas. E ele disse, não, e isso foi no primeiro ano, só para adaptar, mas agora vais para trabalhar ao meu lado, com crianças de 7, 8 e 9 anos, da pré-competição, e vês como é que eu faço, e como é que eu ajudo, e como é que eu dou os treinos, e depois, podes-me ajudar, porque eu tenho poucas pessoas a dar treinos. E eu acabei por ceder, fiquei mais um ano lá na física. Foi o meu fim entre aspas, foi o meu começo, porque apaixonei-me logo por aquela história. Como é que era possível uma criança que entrava em setembro sem saber fazer nada em termos de skills, para ginástica, pinos, rodas, para flicks e para mortais, essas coisas, como é que num espaço de tempo tão curto a pessoa conseguia fazer aquilo? E comecei a ajudá-lo e a ver como é que ele fazia, qual era o método de treino que ele tinha. Fui copiando, fui aprendendo. Esse senhor é como se fosse o meu pai da ginástica. Foi ele que me ensinou tudo mesmo. Não há... Porque esta história dos cursos, do FMH, dos ISEFs, dos INEFs, não sei o quê, é tudo muito bonito. Mas ali são pistas só, são orientações, são conteúdos teóricos, alguns práticos. Mas não, como é que é para explicar, nenhuma pessoa que acaba para essa parte de licenciatura ou para mestrado fica completamente apto para o treino. Porque quando a pessoa estuda para na faculdade é mais vocacionado para o ensino. E o ensino não tem a exigência técnica que o treino tem. Portanto, o treino tem que ter outro tipo de cursos, outros workshops e clínicos e ações de formação que são específicas para daquela área para se conseguir dominar a coisa. Não é fácil. As pessoas pensam que uma pessoa dá treinos de ginástica, isto não é para menosprezar as outras modalidades, mas ao contrário, do futebol, em que a pessoa pode ficar fora e a dizer qualquer coisa, ou no basquete ajusta, marca, faz isto, faz aquilo. Na ginástica há uma componente que não é só a parte teórica para te falar, que é manipulação, para os miúdos terem para segurança. Embora haja para materiais para apoio, para segurança, os tais cintos, os fossos que têm espuma e tem não sei o quê, isso dá-me alguma segurança, mas o mais importante de tudo é para a manipulação do ginasta, com as mãos,
pá, durante o gesto, gestos de risco, e depois para fazer a parada quando o gesto sai para incorreto ou sai mal. E isso não há curso nenhum no mundo que dê essa história, só experiência. Só experiência. Não há curso nenhum. A gente pode ver como é que se faz, copiar pelo colega que está ao lado, como é que se põe a mão para virar para um mortal ou não sei o quê. Isso faz. Ao princípio não é tão fácil quanto se pensa, mas depois com o hábito a coisa para funciona. E portanto foi assim. Depois apaixonei-me por aquela história, comecei a ver resultados. Fui uma primeira para a competição com ele e depois as outras já fui para sozinho. Tive lá 3 ou 4 anos e por efeitos de concurso vim parar às Caldas de professor de escola. Eu tinha posto Torrevedas em primeiro, Lourinhã em segundo, Caldas em terceiro, por aí. Nós, antes, para não era preciso pôr 100 escolas como agora. Punha-se 4 ou 5 escolas e uma delas havia de calhar. E por efeitos de concurso vim parar às Caldas. No primeiro ano ainda ia e vinha, porque tinha casa em Torrevedras, vinha e ia pela estrada antiga, cheia de curvas de bombarral e não sei o quê. Não havia ainda há 8. Foi muito duro. Estar a ir dar aulas e depois ir para casa e dar os treinos e vir e ir e todos os dias e não deu. Então resolvi para mudar para as Caldas. Eu vim para as Caldas, aluguei para uma casa, ou comprei logo para uma casa, com empréstimo, como é óbvio, porque não tinha dinheiro, e fiquei aí. Depois fui à procura para um local onde pudesse dar treinos, mas também, mais uma vez, as coisas não foram muito fáceis porque ninguém estava interessado, ninguém queria, ninguém podia, ninguém não sei o quê. Isto só dá para mim, para não dar para 2. Pronto. E agora escuso estar a falar nomes, que é pouco elegante. E eu fiquei, já tinha o bichinho dentro de mim. Sim, claro, é evidente. E quis continuar. Então não tive outra alternativa senão começar a trabalhar para mim próprio. Entretanto, também aqui em Caldas, para a altura, houve um clube que estava para desenvolver para a ginástica. E de que maneira? Com não sei quantos treinadores, uns 10 treinadores, que era a Columbófila Caldense. Andei lá. E eu também andei lá com o pessoal todo, a dar os meus treinitos e não sei o que mais, mas sempre à procura de mais condições e melhores condições. Depois, para da Columbófila, fui convidado para ir para trabalhar nos bombeiros. Fui, para começar a entrar em provas cá em Caldas, ganhámos umas coisitas. Tivemos um campeão nacional para absoluto, de Press Sun, estamos a falar em 1985, mais ou menos. Depois, também não era bem ali onde eu tinha que estar, fui para o Sporting Clube de Caldas. Depois, no Sporting, eu queria meios para materiais e precisava de mais coisas e ele disse, mas tu és maluco, ok? Estás sempre a pedir para mais coisas e mais material e mais isto e mais aquilo para os clubes. Nós temos outras para secções e não pode ser tudo para a ginástica. E eu comecei a pensar, bom, isto para andar mesmo ao nível que eu ambicionava, não tenho outra solução senão fundar um clube, para fazer um clube e aquilo que tiver que comprar para o clube depois compra e assume. E em 1991, creio, foi para 91, fundámos o Aquatrem de Caldas, eu e mais 12 pessoas, 12 pessoas amigas, corpos sociais, aquela história toda. Não havia para material, como é óbvio, porque era um clube para de raiz. E treinavas onde, nessa altura? Pois, aí é que foi o coisa, porque eu desde 1986 a 91 eu dava treinos na escola onde eu trabalhava, ao final da tarde, em Qual era a escola que estavas lá? Raul Proença, Proença. era em sistema de aluguer, pagava 40 contos na altura por casa para a limpeza, do espaço, e tínhamos que montar todos os materiais e retirar todos os materiais. Que havia aulas no... Havia aulas até às 6h30. Aquilo estava alugado das 6h30 às 9h30 para 10 horas da noite, para nós. Mas nós tínhamos que pôr todos os meios dentro do material, dentro para a ginásio, e depois tínhamos que retirar todos os materiais. E isto, uma pessoa
não digo que sou normal, mas uma pessoa normal, ao fim de 2 anos ou 3, está completamente esgotada de fazer esse tipo de coisas. E eu ainda fui aguentando mais algum tempo, porque aquilo era muito duro. Eu com os alunos a montar aquilo e a tirar. Pista de tumbling. A pista de tumbling é uma coisa que pesa, tira, põe. E já tínhamos tido algumas marcasitas, já tínhamos feito o primeiro passarau internacional e eu falei com o doutor Fernando Costa e disse, olha, isto é assim, eu queria desenvolver esta área aqui em Caldas, mas da forma como eu estou para fazer, para esse sistema de aluguer, tira e põe, eu não consigo mais. Portanto, eu vou parar, eu vou ficar aqui, até aqui. Não pode ser, porque nós temos que arranjar para uma solução. Vai-se construir agora um pavilhão de raiz para a escola EBI para de Santo Onofre, que era o pavilhão para a Rainha Dona Polinor. Há um terreno anexo a esse pavilhão. Como se faz uma obra, a gente faz logo ali um bocado para si, ou para si, é como quem diz, para o clube, e o clube fica com uma área para pôr as coisas fixas e já não tem que montar para tirar para todos os dias. Fecha a planta do pavilhão Rainha Dona Polinor e fecha uma outra planta do anexo. Eu tenho para a minha casa religiosamente guardada, com lá escrito Acrotampo Clube de Caldas, pavilhão do Acrotampo Clube de Caldas, para nós termos aquela área. E foi assim que começou. Pronto, e entretanto, aquela área já não era uma área que dava para 100 e tal alunos, e o doutor Fernando Costa, passado alguns anos, foi lá, viu que aquilo não tinha para viabilidade para andar com o número de alunos que nós tínhamos, e com as marcas que estávamos a ter, e com os saraus que estávamos a fazer, e com todo o trabalho que estávamos a fazer, e então ampliou-se o espaço. Hoje em dia é um espaço bom, mas agora estamos a viver outra vez o mesmo problema. Não tem espaço. Porque no espaço que nós temos, ainda ontem estive lá no ginásio com o Vítor Marques e com o Vidigal, e o espaço físico, porque aqui tem muitos meios para materiais. Tem 4 trampolins, 4 duplos minis, N zonas de paraquedas, uma pista de tumbling, não sei o quê. Portanto, a área livre que tem para 200 e não sei quantos alunos e mais 150 de bar wings, aquilo não funciona. O clube está estrangulado. Nós, quando abrimos as inscrições em setembro, a meados de setembro, e depois ficam não sei quantas pessoas em lista de espera para algum que não queira, por ordem, né? Algum que não queira, entra outro. E portanto, todos os anos, isto não é para gabarulice, passam os factos. Todos os anos nós não conseguimos dar resposta ao número de pessoas que querem ir lá para ter a prática desportiva. Porquê? Porque não temos área. Nós temos 10 treinadores, não é mau. Temos um bom espaço, não é o ótimo, mas é um bom espaço. Agora, não comporta é mais. E eu tenho pena, tenho estado a pedir várias vezes, através quando há passará aos PS, quando falo com o Joel, lá para a Gazeta, peço. Não é para mim, porque o problema desta história é que pode haver aí para muita gente que fique um bocado revoltada. Porque aquele tipo quer tudo e não sei o que, não sei mais. O espaço não é para o Stélio, o espaço é para a cidade. Aquele espaço, seja feito para o Acrotampo, agora, que tem para a pujança, porque tem, um dia porque não tenha, vai para outra área, para qualquer. Pode ser feito basquete ou vôlei ou ténis. Sim, de acordo, e espaços físicos cá fazem falta. Este é que é o problema. E o problema é, nós queremos aumentar a área da ginástica. Temos para trampolins, o clube chama-se Acrotramp. Acro de acrobática e tramp de trampolins. Mas a acro a gente não tem. Não tem porquê? Porque, primeiro, não tem espaço e não tem para treinador. A gente quer abrir áreas de time gym. Como? Não tem área para fazer esse tipo de modalidade. A gente quer fazer mais coisas, quer ter mais alunos, queremos que isto ande, mas como estamos é impossível. Portanto, ou para as entidades, para os responsáveis pela política desportiva, entendem que é uma coisa que faz falta para a cidade e que vale a pena e que não é para desperdício, para de verbas, e fazem as coisas, e as coisas andam, e vão ter um grande desenvolvimento para no futuro,
Ou então, se não querem, fica como está. Eu também já tenho para 70 anos, eu não estou. Não, o Filipe e Mário. Ainda está novo. Porque as coisas é. Não, porque as coisas é assim. Porque tudo aquilo que for feito, se fizerem uma outra área para desportiva, porque quem diz o campo, diz o basquete ou o vôlei, as outras entidades, não tem espaço para trabalhar e precisam. Tudo o que for feito em termos de espaços físicos para que as crianças estejam ocupadas com a prática para desportiva é sempre um bom para investimento. Nunca é um mau para investimento. E isto as pessoas... eu sei, eu também não sou propriamente coisa. Eu tenho consciência porque a cidade tem vários problemas de saneamento, de alojamento, de ruas, de hospital. Tem muita coisa que necessita e que a Câmara tem que atuar. E eu tenho consciência disso. Mas o desporto é uma componente muito importante. E, portanto, pense-se em tudo, em tais saneamentos e luzes e o que quer que seja, mas não esqueçam porque o desporto também existe. E uma cidade que está-se a candidatar para a cidade para a Europeia do Desporto em 2029 tem que ter para estruturas de apoio e de treino. Além de uma coisa que eu já falei para a sessão de Câmara. Em sessão de Câmara não é para a Assembleia, porque eu nunca para lá fui. Há aquelas reuniões que há para desporto. Sim. Desporto, em todos os clubes são convidados a ir, eu também vou, e já dei para a minha opinião lá, já dei para a minha opinião ao Vítor, para o pessoal, ainda ontem, para falar nisso a ele. Caldas para da Rainha, eu não sou muito iluminado, nem sou mais do que qualquer outra pessoa, mas tenho a sorte de fazer para campeonatos nacionais por tudo o que é país. Para Olé, para Vila do Conde, para Viana do Castelo, para Lisboa, Sines, em todo o lado. Eu vou com os miúdos para todo o lado. Vai-se vendo o que é de bom e de mau, não é verdade? E há uma coisa que eu tenho que dizer, e vou dizer aqui e tenho para ser dito. São 55 para 1000 habitantes. Qualquer dia são bem mais. A cidade não tem um local, um palco para fazer eventos de categoria. Nós queremos para fazer uma taça do mundo cá, ou um campeonato da Europa cá, ou um jogo internacional de não sei quê. Qualquer coisa que seja de basquete ou de vôlei, para handball, o que quiser. Não temos um pavilhão com uma dimensão ótima. E não é preciso ir muito longe, porque aqui à volta, com terras mais pequenininhas, cidades mais pequenas, há pavilhões já com qualidade. Sim. Já com qualidade. E nós temos o pavilhão da Mata, que foi feito em 1900 e não sei quê, e o Rainha Dona Leonor, que foi feito em 1993. Não temos mais nada. Mais nada. E, portanto, eu acho que esta cidade já merecia ter um pavilhão de dimensão grande. Multiusos, que fosse para multiusos. Já vamos falar nisso, vamos só fazer aqui uma pequena pausa, mas vamos continuar a falar sobre isso. Fora da Caixa, a rádio 100% positiva, 24 horas por dia. Olá, bem-vindos novamente. Estamos no podcast Movimento Total, estamos à conversa com Stélio Lage. Stélio, em relação para as condições da ginástica, na tua ótica como pessoa e treinador e presidente do clube, que já tens muitos anos e disto, o que é que falta aqui nas Caldas para a prática da ginástica? Faltava, como eu estava a dizer, aquela ampliação lá do nosso espaço, que acho que vai ser realizada, pelo menos foi a palavra do Presidente, que vai tentar ampliar o espaço já existente para criar condições para que o clube, para que o Alcotram tenha outras áreas para a ginástica e o Baruim, que está para trabalhar dentro do nosso espaço, também tenha condições. E eu espero que essa obra seja feita rapidamente, ou seja, feita em breve, porque aquilo já merece. Então, mas tu falaste há bocado que tinhas, e eu estou um bocado surpreendida, pessoas ou praticantes em espera. Espero. Todo o ano isso é recorrente? Todo ano. Eu agora não tenho ali o telemóvel, mas durante todo o ano, porque as pessoas fazem assim, inscrevem-se para em setembro e depois, ao longo do ano, vão sempre também para querendo ir, sim. Mas não há para viabilidade. E ainda por cima agora, nestes últimos 2, 3 meses, talvez por causa das notícias dos jornais que tínhamos ganho provas ou tínhamos tido boas marcas,
têm aparecido mais pessoas ainda. E a resposta é sempre a mesma. As inscrições começam em setembro e a época acaba em junho, julho. Portanto, agora, no meio da época, não faz sentido as pessoas estarem a entrar, não é? Claro. E, portanto, temos estado sempre a recusar as pessoas. Agora também não daria, porque todas as classes estão para trabalhar para os esquemas para o sarau. Para o sarau que se vai... Já vamos falar disso. Ok. Sarau. Como é que se organiza um sarau dessa magnitude, já com alguns anos? Tem alguns aqui a falar em off, que já tem muitos anos. És um mentor, muito stress, muitas noites dormidas, contratação, e o sarau tem um nível já tecnicamente elevado. Vamos ser claros. Tem tido. Explica-nos lá um pouco sobre isso. Fala para as pessoas também terem uma noção de como é que se organiza um evento dessa magnitude. O sarau é um evento aqui em Caldas que já tem uma certa tradição. Vamos fazer o 34º. Começámos em 1991 a fazer, com 2 países, a Suécia e a União Soviética, que ainda era a União Soviética. Depois disso já cá veio a Rússia como país. Já tivemos cá 30 e tal países diferentes, ou perto disso. Agora estou aqui para enumerar todos, porque são muitos. Tentamos todos os anos vir com equipas de ginástica de grupo, que as pessoas gostam muito, e convidamos para ginastas de top, campeões da Europa, campeões do mundo, para ginastas de top, e temos tido a sorte entre aspas, de alguns deles virem. O que também, normalmente, esses paginastas para de elite não fazem para saraus. Só entram em campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, taças do mundo e não sei o quê. Eles vêm, para alguns deles, porque eu tenho uma grande amizade com alguns treinadores. Sim. Construída ao longo de 40 anos, e então eu peço, vá lá, faz lá por favor, vai lá às Caldas, a gente paga tudo, paga o hotel, paga para transportes, paga para alimentação, para vocês aquilo é umas mini-férias, porque além de ter a parte do sarau, eles vêm, e depois aqueles outros dias em que eles estão cá, também há uma componente para social e para cultural, e eu mostro aqui a zona à volta, Óbidos, Nazaré, Vias guia turístico também. Guia turístico, ando com eles e eles gostam. E depois, esses que quando vão embora para transmitir aos outros que aquilo é, para afinal de contas, aquilo é giro, aquilo não sei como é. E pronto, tem sido assim. O sarau é um evento que já mexe com muita coisa e com verbas um bocado elevadas também. Felizmente a Câmara, e aqui tenho que tirar para o chapéu a Câmara, cada coisa para no seu sítio. É assim, a Câmara tem sido impecável relativamente a isto, porque se não fosse com o apoio da Câmara, não era possível haver este evento. Ponto. Não era possível, porque o clube sozinho, mesmo tendo entradas pagas, não conseguia para fazer face às despesas. As despesas já são muito elevadas. Aquele sarau já mexe com muita gente, porque nós temos os LEDs, temos as luzes, temos bom aparelho de som, depois há uma máquina toda que está para montada, e isto gasta-se muito dinheiro. Por isso é que as pessoas têm que pagar para as entradas. As entradas não servem só para cobrir para as despesas da festa, como eu estava a dizer ainda há bocado, como também é um bom para equilíbrio para o financeiro para o clube ao longo da época, porque nós temos muito para material caríssimo, uma cama elástica custa 10 mil euros, sem banquetes, porque se for com os banquetes é 15 mil, uma pista de tamanho custa 20 mil euros, um duplo mini custa 4 mil ou 5 mil, nós temos 4 ou 5 duplos minis, é para terem para uma ideia, aquele espaço tem para o material comprado na ordem dos 150 mil ou 140 mil euros. As pessoas não têm noção. Não têm noção, nem quando se parte uma mola, que isso é uma coisa para frequente, nem quando se rompe uma lona de um trampolim, como estava a dizer ainda há bocado, custa 2.500 euros mais IVA. E, portanto, nós temos 4 trampolins. Agora vamos pôr assim uma hipótese. Supondo que para uma época rompem-se para 2 lonas. Estamos a falar em 5 mil euros mais IVA. Portanto, não é brincadeira. E nós praticamos cotas comparativamente a clubes aqui da região, de Leiria, agora não vou dizer nomes porque é pouco elegante, o preço muito, muito baixo.
Os miúdos pagam 30, 35 euros para a competição, para 27,5 para se tiverem irmãos, 25 euros se for mais... Se nós dividirmos para uma mensalidade pelo número de horas que o miúdo faz, alguns miúdos, não é todos, mas alguns miúdos. Vou dar, por exemplo, rápido. Há uma pessoa de competição, média de competição, já campeões e não sei o quê, treina todos os dias, 2h30, 3 horas. 2h30. Paga 35 euros, não é? Portanto, se ele treina todos os dias, e às vezes ao sábado, faz por semana, tem 15, faz para aí umas 18 horas, não é? Por semana. 18 horas vezes 4 semanas dá X horas por mês. Portanto, a pessoa não paga nem sequer 50 cêntimos, ou 30, ou 20 cêntimos. Nem 50 cêntimos por hora. Também ia dizer isso. Portanto, estamos... É porque as pessoas... É assim, eu também entendo. Também sou pai, não é? E eu tenho 4 filhos, não é? Eu sei para dificuldades que as pessoas têm. E por isso é que o clube tem uma política que é, em vez de estar a subir muitas cotas e ter menos alunos, nós preferimos ter muitos alunos com as cotas como são. Mas como temos a consciência que as cotas como estão, que dão acesso a qualquer pessoa, não dá para cobrir a parte competitiva de hotéis e para deslocações e alimentações, compra de materiais, esta festa para internacional também tem esse objetivo. Quer dizer, além de cobrir para as despesas da malta para que vem de fora, com a ajuda da Câmara, não é? O lucro que tem é para fazer um balanço financeiro para que a gente consiga para sobreviver o ano todo. Portanto, tem uma dupla para compreender. E os pais entendem isso, felizmente entendem isso, e aí não tem havido, felizmente, nenhum problema, porque nós o clube faz 2 assembleias, cerca de 2 assembleias de pais por ano. Sim. Uma faz logo no princípio do ano, que às vezes até fica um bocado mais tarde, mas enfim. Mas a gente chama os pais todos e falamos sobre todos os assuntos, sobre seguros desportivos, horários de treino, sobre passarela internacional, sobre todos os assuntos, e a gente põe as pessoas à vontade. E se houver algum pai, ou uma mãe, ou mais do que um, que chega ao pé de mim e diga, eu não tenho condições para dar 7 euros para de entrada, ou 3, ou 10, não sei o quê, não há problema nenhum, não é por isso que vai ficar fora. Claro. Também não é por aí. Como existem alunos, isto quero pôr aqui bem coisa, que não têm possibilidades económicas e que estão isentos de pagamento para qualquer pagamento. Muito bem. E eu não tenho problema nenhum. Nós já tivemos acordos e temos acordos com a CP e a CJ, e uma pessoa carenciada que não pode divulgar quem é, nem sei o quê, por uma questão de ética, é assim que funciona, é aceito no clube, não paga nada, nem material, porque somos nós que fornecemos as sapatilhas e tudo para que o miúdo tenha a prática desportiva. E quando aparece lá alguém que tem dificuldades económicas e porque a gente sabe que tem, não paga cota. Portanto, este aspecto social é bom para que as pessoas saibam, porque as pessoas, algumas não sabem, outras sabem, ou fingem que não sabem. Este clube como é que se diz? Tem tido, isto é um bocado de coisa, eu estar a falar sobre estas coisas, mas eu penso que é muito importante. Nós já inauguramos 4 ou 5 pavilhões aqui na zona. Foi o clube que fez a inauguração. Inclusive, o pavilhão Rainha Dona Pleonor foi inaugurado no dia 15 de maio de 1993 com um sarau nosso. Pavilhão do Penadador, pavilhão das Relvas, pavilhão de Santa Catarina, pavilhão de não sei de onde. Portanto, somos nós que fazemos essas histórias todas. Sabes qual é o que é que a gente pede? Nada. A gente não pede nada. As pessoas pedem-nos para nós irmos e nós vamos. Pronto, é só para dizer que há aqui outro aspecto também que é importante, que é aquele espaço físico tem para servido em protocolo, com estágios para alunos da Rafael Blau Pinheiro, curso para desporto, e para estágios do Colégio Rainha Dona Pleonor. Portanto, nós estamos abertos a tudo. E os preços para que a gente faz, como estava a dizer, não me parecem muito
como é que é de explicar? Muito excessivos. Agora, há outras coisas que também não correm tão bem para quanto a gente quer, mas isso é outra conversa que não tem nada a ver com isso. Não, mas eu como eu tenho acompanhado os teus saraus já há alguns anos, por fruto também ter lá as minhas filhas, eu sinto que, para além do pavilhão, felizmente, estar sempre cheio, mas noto que já se torna pequeno. Era preciso que a Câmara, e aí temos que alargasse aquilo, porque um espetáculo dessa magnitude, porque é, e aquilo está sempre cheio, felizmente, e se calhar há pessoas que ficam de fora porque não conseguem adquirir bilhetes, porque esgotou. É verdade. Ainda vais ter que pensar no futuro, se não tens que fazer 2 sessões. Já fizemos. 2 sessões, uma às X horas, outra à outra hora, se calhar passa por aí, é mais cansaço, é um facto, porque isto dá stress a organizar estes eventos. Tu já tiveste isso, eu e o Mário também já organizámos alguns. É muito sério, as pessoas não têm ideia do que é que está por trás, não Dos têm. pormenores todos que é preciso tratar. Mas se calhar é preciso fazer aqui um rap também, se calhar, da autarquia, ter que investir em instalações desportivas, porque, como tu disseste bem, teres um clube que tens lista de espera de alunos, porque não tem espaço, e acho que isso tem de ser outra Não é só isso, é também para as competições europeias. E as competições. Sim, se queiram fazer grandes eventos. Que infelizmente já existem muitos pedidos, mas acabamos por não ter condições de pavilhões e de espaços que permitam isso. Mas se me permites, há aqui eu não trouxe aqui o livro, nós temos um livro do clube comemorativo dos 30 anos, e agora vai sair outro dos 35, que estão lá para os miúdos todos, para os saraus todos, aquilo está tudo por ordem, por cronológica, está tudo muito agir, e que nesse livro, e eu acho que as pessoas sabem isso, no passado, nós enchemos em 2 dias o pavilhão 3 vezes. Um dia, sexta-feira, da parte da manhã, para a população escolar do concelho. Aquilo era autocarros de gente, até a criançada para esgotar, e quando não cabiam nas bancadas, sentavam-se para cá em baixo. Nesse mesmo dia, depois à noite, para o público em geral, outra vez para completamente cheio. E outra vez para no sábado, era para uma repetição, 3 enchentes consecutivas. 3 enchentes. Portanto, isso faz-me dizer, não é nada de bomba de coisa. Sobre as entradas e sobre para ficar cheio, nós pomos à venda para os bilhetes para os pais, porque os pais têm que assistir, isto é a festa anual do clube, claro. E portanto tem esse coisa. Nós pomos os bilhetes antes, e então fazemos as coisas assim. Cada pai de cada criança tem direito a 4 bilhetes. 4 ingressos. 4 ingressos. Porquê? Porque, como são para 200 pais, aquilo fica logo para 800, não é? Se comprarem todos. E depois, há uma segunda volta, que abre no dia 8. O que houver, depois é posto à venda para no dia 8. Não sobra muito, imagina. O que quer dizer... Não, mas dá porquê? Porque nem todos os pais levam 4. Alguns levam 2, mas outros querem 6. Ora, compra 4 e ficam 2 depois a ver. Quando acabamos para a segunda volta, para no primeiro dia da segunda volta da abertura, que agora não tenho aqui a folha, mas é no dia 8 ou 9, já está para esgotado. Portanto, 4 dias antes ou 3 dias antes, já não há espaço. Nesse período que vai de dia 8 a dia 12, que é o dia da festa, é pessoas a chegarem a quererem comprar do público em geral que não tem a mínima hipótese. Mínima hipótese. E a Câmara faz o favor de pôr uma para a bancada móvel dentro do pavilhão, que leva mais 150 ou 160. Pomos mais 50 cadeiras para na galeria e mais uma outra fila, na última fila de 80, mais 80, para aumentar o espaço ao máximo. Mas o ano passado nós trouxemos uma equipa para Gimnofrielas, uma equipa de categoria, uma coisa brutal. Que também não anda aí muito nessas coisas, tinha ganho, não sei o quê, da Europa, uma coisa qualquer de grupo e não sei o que mais. Mas o Mauro veio, trouxe o grupo dele, e os pais de Pafrielas queriam vir assistir não eram todos, mas queriam vir assistir normalmente, sim. à festa, não é? Claro.
De maneira que nós lá em baixo temos os 300 e não sei quantos para ginastas, uns sentados no chão, outros verdade. fica tudo em monte, porque os próprios miúdos não têm sítio Para estar. para estar. E alguns pais desses de Frielas tiveram que ficar connosco lá em baixo também, todos juntos. Portanto, aquilo é um bocado, é assim, a festa é gira. A parte técnica também tem algum nível, temos alguma peculiaridade. Ainda há bocado estava a falar dos campeões. Para ser modesto. Para campeões do mundo, já cá esteve o Mikhail Malkin, que é campeão do mundo, já teve cá o Tofig Paliev, que é campeão do mundo, já tivemos para a Melania, campeão do mundo, já tivemos, não é da Europa, do mundo, é o melhor que há no mundo. E portanto, aquilo tem um bom nível técnico. Mas realmente aquilo que estavas a falar, daquilo tudo que está à volta, não. A gente faz o possível. Claro. A gente faz o possível, mas não pode. E já é muito bom. Aquilo leva cerca de 1h45, às vezes até prolonga um bocadinho mais, até às 2 horas. O ano passado foi muito bom, que acabou mesmo às 11. Começou às 9 e às 11, 11h10 estava a acabar. Porquê? Porque eu penso que é melhor para fazer para espetáculos curtos, de grande nível técnico, do que estar a fazer espetáculos de 3 horas ou 4 horas, em que as pessoas ficam todas desidratadas e não sei o quê. E então estavam para propor, há uns tempos atrás, porque é que eu não fazia para intervalo. E eu fiquei a olhar para as pessoas, a sério, fiquei a olhar e disse assim, intervalo? Como é que eu vou pôr 1000 e tal pessoas a saírem dos sítios, que aquilo tem lugares marcados? E eu voltar a entrar, exatamente. E depois irem lá fora, tomar um café, ou fumarem, ou beberem, ou não sei o quê, e depois vou voltar outra vez a pôr essas 1000 e tal pessoas já mais dentro. uma hora. Não dá. Ainda ontem tive a oportunidade de falar com o Vítor, que temos de estar atentos. Eu tenho estado sempre atento a esse aspecto. Daquela porta das artes comerciais, além da porta de entrada, ter aquilo bem aberto. Não vá o diabo parcelas, um dia que haja alguma para pedir para evacuar aquela gente toda, que aquilo não é... Aquilo, para se pôr, custa. E agora, se houver alguma situação de pânico para aquilo sair tudo, não é brincadeira. E, portanto, isto é... Eu faço a minha parte, aquilo que posso. Agora, a parte das estruturas e a parte não sei o quê, eu não mando, eu não sou ninguém na Câmara, não sou nada, eu não posso... Eu só posso dar palpites, não é? Ou dar opiniões, que nem sempre são bem aceitos. Às vezes eu dou opiniões, mas... isso é bem assim, isso és tu pensas assim, então. Também temos essa experiência. Então, é o que é. É o que é. Algumas coisas não. Eu tenho uma boa relação com o Vítor, diga-se já, como tinha com o Tinta Ferreira, como tinha com o Fernando Costa, como tinha com o Monroy, porque eu venho deles lá do... Não, não é isso. É que... Como é que ele se chamava? Não é o Saudade, como é que ele... antes do Monroy, o Paiva Sousa, portanto, estamos a falar... É que eles vão todos... Eles passam e eu estou cá ainda. Ainda bem. Eu estou cá ainda. Não, mas não vai ser muito mais tempo, porque eu estou numa fase já na minha vida em que preciso de transitar... Delegar, digamos. Começar a delegar. O clube, felizmente, tem para estruturas, tem um bom corpo técnico, e ainda vai ter melhor agora, para no futuro, ainda vamos ter mais treinadores, estamos a trabalhar nisso, mas é para preferível, enquanto estou a ir para delegando as coisas, para devagarinho, para fazendo aquela transição sem muito coisa, do que se me acontece qualquer coisa de um dia para o outro, aquilo depois... Portanto, é melhor para devagar, ir passando para o testemunho. O Yuri é um filho espetacular, trabalha muito, muito e bem. Ele tem o clube dele e aquela que é a piscina dele, e ele é que gosta daquela área, e eu só, quando ele pede ajuda, eu dou ajuda. Mas também está ligado para o Alcotramp, está com gosto de dar continuidade ao projeto, com a Jenny e com os outros treinadores. Temos muitos treinadores, o Pedro, o Manel, a Andreia, a Sandra, a Paula, são uma qualidade deles, e portanto aquilo tem pés para andar e não morrer mais. E até digo o seguinte, isto, passando isto como eu estou a pensar, neste espaço de tempo curto, para as mãos deles, dessa malta jovem, essa malta tem outra maneira de trabalhar e de pensar diferente da minha. Eu já sou um bocado mais velho, um bocado mais
conservador em termos das cotas e como é que aquilo funciona. Esta malta já trabalha de outra forma, já para sentir isso, quando há sugestões, para propostas para o Sarau, o que é que a gente tem que fazer, e eles dominam esta parte das tecnologias. Dos meios digitais. Eu não faço, Mário e Filipe, eu não, por exemplo, estávamos a falar sobre os miúdos que vão lá para a ginástica. Se tu preparares bem e podes ir atrás para ver isso, nós pomos um quadradinho no jornal, porque faz parte da Gazeta, em setembro, a dizer, mas uma coisinha de 5x5. Sim. Estão abertas para as inscrições para não sei o quê. E nada, às vezes aparece uma coisita no Facebook que estão abertas as inscrições. E não faz mais. Mas a gente pode, a gente poderia, se fossem os meus filhos ou quem quer que fosse, agarrar em imagens do clube, dos treinos e dos campeões e não sei o quê, e fazer ali uma coisa em termos para o Facebook ou do Instagram e punha aquilo para cá fora. Bom, já não eram 100 que ficavam à espera, ou 50 ou não sei o quê. Eram mais. Porque nós não divulgamos. Claro. O Sarau, para o Internacional, há um cartaz aqui, um cartaz acolá, veio agora no Facebook e no Instagram uma coisita e chega. Porquê que a gente faz isto assim? Ainda eu passo a palavra. Não vale a pena estar a pôr grandes panos, vai haver o Sarau, porque as pessoas depois vão para lá e não têm sítio. Claro. Resta-nos dizer que o Sarau irá ser no dia 12 de junho. Estamos aqui a falar e depois... Então, mas é quando é o Sarau, não é? É no dia 12 de junho, à noite, a partir das 9 horas, 21 horas. Se tudo vai bater como eu estou à espera, temos mais uma campeã do mundo, em duplo mini para trampolim. Temos o Vasco Peso, campeão para a Europa agora, em Portimão. Foi lá em Portimão. Foi em Portimão, um ginasta de um nível técnico, que é uma maluqueira de parar aqui na nossa cidade. É daquelas coisas e, portanto, temos outros campeões do mundo soltos por vários aparelhos e campeões para a Europa. E, portanto, a parte técnica dos trampolins e para acrobática está para salvaguardada. E temos uma surpresa que eu espero, porque já ouvi ali uma situação de um conflito interno desse clube, que apalavrou, está tudo certinho em termos dos mails e não sei o quê, que foi o grupo que ganhou o Got Talent em Espanha. Okay. E está cá, esse grupo são 50 elementos. Agora vejam, pagar por transporte para 50 pessoas para virem. É um autocarro. É um autocarro. É um autocarro. E mais o... Não, é que nós estamos a falar, mas 50 para crianças para jantarem a X vezes X, não sei o quê, dão só para um... Estou a falar só para um grupo. Grupo, não estou a falar para o geral. Mas vejo que tu fazes isso com gosto. Dá trabalho. Dá trabalho, porque eu já vi isso. Mas há uns dias ali que uma pessoa sofre um bocadinho. Eu, há uns tempos atrás, em jeito para brincadeira com a Xana. A Xana é a minha mulher. A Xana manda mais para naquela história do que eu. Eu sou um simples funcionário. Sou um simples funcionário. A palavra é a última. Não, a Xana... Ela quer sair bem ele agora. Não, eu tenho que falar certinho. Não. Isto, cada coisa... Foi como eu disse bem há bocado. Cada coisa para o seu sítio. As pessoas... Isto é sério e é para sentido. As pessoas... ok, o Stélio que veio, não sei o quê, para passar, Torres Vedras aqui, Física Torres, e que fez isto e faz aquilo e faz não sei o quê, não sei o que mais. Mas o suporte familiar é importante. Mas ouçam bem aquilo que estou a dizer, mas sem a Xana, nestes 40 e tal anos, comigo, não tinha para viabilidade para nenhuma. Porquê? E eu vou dizer para porquê, para a Filipe. Porque uma pessoa que está para casar com esta área é tempo inteiro. Fins de semana, se ela em vez de ser também treinadora e fosse de uma outra área, de um banco ou fosse ou de outra área, outra profissão, não era possível eu para desenvolver esta atividade toda. Portanto, esta mulher tem uma força e é o suporte disto tudo. É o suporte, porque ela que me aguenta com as minhas pancas, com as minhas paranoias. É verdade.
verdade, Filipe, é verdade. Eu, quando eu estou mal, para estressado, quem é que me põe de pé? Ela. Quando eu estou não sei o quê, quem é que me ajuda? Ela. Portanto, tem aqui... E além de ser uma treinadora do caraças, porque quando a gente diz o clube tem 140 campeões nacionais em 35 anos, dá uma média de 4 campeões nacionais por ano. Também é um feito que não é assim para todos os clubes. Passa modéstia. Porque as pessoas dizem, o Célio é um grande gabarola, é vaidoso. Mas as coisas são assim. Não, sou. Sim. Não, eu até assumo que sou. É como o Mourinho, quando ganhava aquelas taças todas e as ligas lá no Chelsea, também era um grande gabarola. Mas era justificável. Agora, um gabarola que se gabe de algo que não faz, isso está mal. Ou um falso para modesto, também está mal. Agora, se a pessoa tem orgulho naquilo que faz e sente que aquilo que faz está bem feito, não tem mal nenhum. Portanto, eu gabo-me. 140 títulos para nacionais não é para qualquer clube. Eu estou a falar sério. É verdade. Nesta última prova que houve agora para nacional, estas 2 últimas provas, em Viana para do Castelo e para Vila para do Conde, uma de duplo mini e tumbling e outra de trampolim, nós tivemos, como eu disse bem há bocado, 10 pódios. Os clubes de Leiria, daqui da zona, que não são poucos, um teve 2 pódios e outro teve um pódio para em terceiro lugar por equipas. Portanto, nós, para perante esses clubes que praticam as tais cotas muito mais caras, não sei o quê, estamos bem. E a nível nacional, isto já é mais coisa ainda, mas é o que é. A nível nacional, entraram em provas numa das competições 60 e tal clubes e noutra 40 e não sei quantos clubes. Portanto, é do país inteiro, não é? Pois. Não são muitos clubes, eu não sei quantos é que são, também agora se estar a falar, que levam 10 pódios para a soma dos 2 para... Isto é assim, Filipe. A gente, não sei o quê, porque ele faz, não sei o quê. Pronto, mas é o quê? E tens de dizer. Stella, É o quê? nós estamos a acabar. A conversa foi muito interessante. Ficávamos aqui mais 2 horas. Quem estava com um bocado de expectativa, não sei se isto vai correr bem. Correu bem demais. Ótimo. Eu agradeço-te imenso. Ficou muito por dizer. Vai surgir o convite para o futuro de nos falar sobre este... Noutra vertente. Outra vertente. E espero que corra tudo bem para o Sarau no dia 12. Não se esqueçam, quem puder e poder assistir. E mais uma vez, obrigado por teres vindo. Bom, obrigado eu. Tenho aqui só uma pequena coisa a dizer e para acabar, que eu já vi que já falei demais e falo muito, mas é assim, Filipe, eu quando disse que tinha um bocado de relutância em falar, é porque, como se vê facilmente, eu tenho alguma dificuldade em para falar fácil, porque gaguejo para bastante. E tenho que às vezes pôr para palavras o pá para tentar ligar frases. E para uma pessoa como eu, que tem esta dificuldade, não é fácil para dar aulas é uma coisa, para fazer para inaugurações ou não sei o quê é outra, porque são frases curtas. Agora, para manter para diálogos não é uma coisa tão fácil assim. E, portanto, eu estava a dizer que não, Filipe, acabei para provir, mas já sabes para porquê, porque tem alguma dificuldade para falar. E há pessoas que eu admiro, para colegas meus, que têm uma facilidade de falar que eu até, não é bem inveja, mas estás a perceber, não é fácil para mim. Stella, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Nós voltamos para o próximo episódio. Até lá.